Olá, meu irmão, olá, minha irmã, graça e paz, seja muito bem-vindo à noite de quarta-feira, mais uma quarta-feira, a primeira quarta-feira do mês, né? Primeira quarta-feira do mês de junho, estamos chegando aí quase no meio do ano já de 2022, mas seja muito bem-vindo, meu irmão e minha irmã. Como vocês já sabem, a primeira quarta-feira de todo mês ela é reservada para que nós passamos, né? Para que nós, na verdade, levemos uma palavra mais voltada para a família, né? Uma palavra que, lógico, serve para todas as pessoas, só que mais voltada para a família. Amém? Se você está na sua casa, se a família está, se tem mais algum membro da sua família na sua casa, chame ele para ouvir essa ministração junto, ou chame ela, né, para ouvir essa ministração junto. E caso você não esteja em casa, esteja sozinho, ou esteja em casa e esteja sozinho, assista também e depois, se possível, assista junto com algum familiar, marido, a esposa, o filho. Amém? Vai ser bênção. Vamos curvar nossas cabeças para orar, para pedir, atrair ainda mais a presença de Deus. Amém? Senhor Jesus, meu Deus e Pai, nós pedimos a Tua presença em nossos lares. Nós clamamos, meu Pai, para que o Senhor esteja conosco essa noite. E nós não só clamamos, mas nós pedimos ansiosamente, meu Pai, para que a Tua presença esteja nesse lugar. Nós damos liberdade, Senhor, para que o Espírito Santo haja em nossas vidas, para que Ele trabalhe em nossos lares, para que nós sejamos transformados, caso essa seja a Sua necessidade, caso essa seja a Sua vontade, meu Pai. Nós damos graças a Ti também e pedimos que o Senhor tire todo o peso, tire qualquer coisa, meu Pai, que nós tenhamos passado nesse dia e que venha a nos desviar, venha a tirar a nossa atenção do que o Senhor quer trazer para nós essa noite, meu Pai. Nós damos liberdade a Ti e estamos ansiosos para a palavra que o Senhor quer trazer para nós essa noite. Graças Te damos mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão, amém, minha irmã. Eu quero de antemão já pedir desculpas, porque eu estou com o nariz meio ruim, então a garganta, né, na verdade a voz está meio anasalada, meio estranha, mas eu espero em Deus que isso não vá afetar, não vá atrapalhar e não vá fazer com que você deixe de entender e deixe de receber a palavra que Deus quer trazer aos nossos corações essa noite. Amém? Glórias a Deus. Vamos lá então. Eu vou pedir para você abrir sua Bíblia. Nós vamos trabalhar somente, na verdade, praticamente com um capítulo só da Bíblia, alguns versículos. Está lá em Mateus 6. Mateus 6, abra sua Bíblia. Vou tomar uma água enquanto isso. Mateus 6. E nós vamos ler somente os 6 primeiros versículos. Os 6 primeiros versículos de Mateus 6. Mateus 6, do 1 ao 6. Amém? Você me acompanha na leitura? Vamos lá então. Mateus 6 diz assim: Tenham o cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas, quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo, e seu Pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé, nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. 6º e último. Mas, quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai, que está em secreto, que está no secreto. Então seu Pai, que vê no secreto, o recompensará. Amém? Glórias a Deus por isso. Essa passagem eu tenho certeza que você já ouviu, já leu, já teve contato com essa passagem, né? Esse trecho, na verdade, da Bíblia. E aqui, até para a gente contextualizar, é um momento em que Jesus está ensinando, está falando, na verdade, né? Está levando algumas orientações
para aquela multidão, para as pessoas que estavam seguindo ele. E a palavra de Deus, ela é rica, e eu gosto da riqueza da palavra porque ela sempre tem algo a nos ensinar, ela sempre tem algo a nos oferecer, seja para o homem, seja para a mulher, para o jovem, para a criança, para o idoso, para a família, uma palavra para o trabalho, seja qual for a necessidade, a palavra de Deus, a Bíblia, traz essas orientações para nós. Amém? E hoje eu quero, na verdade, através do que Deus incomodou e do que Deus pediu para que levasse e trouxesse para vocês essa noite, eu quero remeter esses versículos para a família. O que nós podemos entender? Né? O que nós podemos tirar, na verdade, desses versículos que nós lemos aqui agora? O que o Jesus tem falado, na verdade, aqui e insistido, é ensinado e mostrado o que nós devemos e o que nós não devemos fazer. O que é da vontade de Deus e o que não é da vontade de Deus. As pessoas na qual Jesus trata ali como hipócritas são pessoas que, na verdade, faziam algumas coisas da maneira deles, da forma deles. E elas queriam algo para se engrandecer, para se mostrar, na verdade. E isso, trazendo para os dias de hoje, seria como a pessoa fazer algo para ganhar ibope. A pessoa fazer isso realmente para ter algo para se mostrar, para se diferenciar das outras pessoas, ou até para falar que ela é melhor do que outras pessoas. O que seria até talvez um cristão falar assim: eu sou um cristão mais cristão do que você. Ou eu sou um cristão que merece algo diferente do que você mereceria. E o que Jesus tem ensinado, na verdade, eu creio que é o que Ele espera de cada um de nós, é que nós não façamos isso, nós não possamos repetir isso que esses hipócritas repetiam, mas que o versículo 6 deixa muito bem claro. Ele é explícito em falar aquilo que Jesus orientou para que nós fizéssemos. O versículo 6, eu quero ler novamente, diz assim, se você puder me acompanhar: mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está no secreto. Então seu pai, que vê no secreto, o recompensará. É tremendo isso, amém? É tremendo isso porque Jesus ele está nos dando algumas orientações, algumas dicas de como nós temos que ter, de como que nós temos que levar, na verdade, a nossa intimidade com Deus, a nossa intimidade com o Pai, em secreto. Nós devemos separar um ambiente, separar um momento, separar algo para que no íntimo, e o íntimo quer dizer somente Ele, o Pai e eu, somente o Pai e você, nós possamos ali nos debruçar e conversar com Ele, sem restrição nenhuma. Liberar realmente aquilo que nós sentimos, aquilo que nós queremos, aquilo que nós almejamos, os agradecimentos, as nossas súplicas, num lugar separado, no íntimo. No caso ali fala, vá para o seu quarto. O quarto, na verdade, nos remete a algo realmente de intimidade. Nosso quarto não é qualquer pessoa que entra no nosso quarto, não é qualquer pessoa que vai morar no nosso quarto. O quarto é algo que remete à intimidade, é algo realmente separado, é algo que nem todas as pessoas têm acesso. Uma pessoa que vai visitar a sua casa, ou até que frequenta a sua casa, eu tenho certeza que ela fica muitíssimo menos tempo no quarto do que na sala ou na cozinha. Por quê? Porque o quarto é um lugar reservado, o quarto é um lugar de intimidade. E o que Jesus quer é que nós tenhamos e que nós pratiquemos, muitas e muitas vezes, que nós saiamos do ambiente que nós estamos para ir para esse ambiente de intimidade, que é o nosso quarto. E lá nós vamos conversar com Deus, vamos pedir para Ele e clamar e falar e tudo isso que eu falei agora. Amém? Eu espero e desejo realmente que você tenha esse quarto separado, ou não que seja um quarto, mas um ambiente separado para isso, para ter essa intimidade com Jesus. Agora, uma outra coisa que me atentou quando eu estava lendo, estudando e debruçando isso, é que nós temos visto muito, e muitas vezes realmente, o que tem ido no sentido contrário, no sentido inverso. E eu não estou falando somente de pessoas que não buscam essa intimidade com Deus.
Nós temos dois tipos de pessoas, né, dois tipos de situação, que são essas que não buscam, eu não quero falar dessas que não buscam agora, mas uma outra situação de pessoas que tentam buscar essa intimidade, vão para esse ambiente, né, na verdade, para falar com Jesus Cristo, com Deus, e ficam nesse ambiente por algum período, mas depois saem desse ambiente, porque lógico que a gente vai sair mesmo, todos vão sair de lá, independente do tempo que vão ficar, mas saem do ambiente e parece, essas pessoas parecem que tudo aquilo que aprenderam, tudo aquilo que absorveram, tudo aquilo que Jesus e que Deus falou ao coração delas, fica somente naquele ambiente. Parece que não consegue sair daquele ambiente. Parece que não consegue transportar para um outro determinado lugar. Aí você me pergunta assim, Marcos, mas como que é isso? Eu quero fazer você se lembrar disso. Quantas e quantas vezes nós vemos pessoas que têm não vou dizer que tem essa intimidade com Deus, mas que nós vemos uma atitude em determinada pessoa, num determinado lugar, e de repente no outro lugar ela tem uma atitude totalmente diferente. É isso que eu quero chamar a sua atenção hoje, é isso que Deus na verdade quer chamar a sua atenção para essa palavra de hoje. A pessoa que se reserva, vai para aquele lugar com Deus, mas quando ela pisa, ela põe os pés para fora daquele lugar, as atitudes dele mudam. Toda aquela unção, toda aquela comunhão, toda aquela intimidade com Deus ficou naquele lugar e não sai. Parece que não consegue transpor aquilo ali. Aquele ambiente parece uma religiosidade. Tudo que vai acontecer, na verdade, só acontece naquele ambiente. E Jesus, na verdade, não pede e não fala para que a gente faça isso. Aquele ambiente, ou esse ambiente da sua casa, é para nós nos abastecermos, mas nós saímos de lá cheios da presença de Deus, cheios de unção, cheios da glória, da graça de Deus, amém? Mas para que nós possamos transbordar isso em outros lugares. Muitas pessoas, não fazem isso. Muitas pessoas não conseguem fazer isso. E aí ficam presas àquele ambiente, ficam presas àquela situação. E na verdade, o ambiente em que você está, o ambiente em que eu estou, não pode determinar nosso grau de intimidade com Deus. Nós temos um lugar em secreto, amém, glórias a Deus, mas quando nós saímos de lá, independente do ambiente em que nós estivermos, nós temos que levar aquilo que nós aprendemos naquele lugar. Você já deve ter visto ou ter presenciado pessoas que são de uma maneira na igreja. Você olha aquela pessoa na igreja, aquela pessoa tem um semblante de uma maneira, aquela pessoa levanta os braços, ora a Deus. A atitude dela naquele ambiente o que a pessoa faz com os irmãos, a maneira dela falar, a maneira dela tratar, a maneira dela orar com os irmãos ali, é uma maneira que a gente olha e fala, nossa, que bênção, glórias a Deus por isso. Mas às vezes quando a pessoa põe os pés na calçada, ela se transforma, ela muda. E aí fala, mas ele estava aqui dentro agora na igreja e mudou porque saiu da igreja. Quer dizer que o ambiente que vai determinar a maneira com que ele vai agir, o ambiente que vai determinar a maneira, as suas atitudes em relação a isso, não pode ser dessa maneira. De maneira nenhuma pode ser assim. Independente de onde nós estivermos, a graça de Deus, o amor de Deus, o caráter de Cristo tem que ser revelado, independente de onde eu e você estivermos. Amém? E eu falo isso porque você também já deve ter visto, já deve ter às vezes até presenciado, quando uma pessoa fala de um homem ou de uma mulher, de uma família, de um casal que seja, mas quando ele fala assim, nossa, olha só que bênção, eu queria ser, ou eu queria parecer com aquela família, parecer com aquele casal, parecer com aqueles filhos, porque a pessoa conhece, a pessoa essa família de dentro da igreja, mas não sabe às vezes como que essa pessoa é na própria casa, na casa deles. Eu estou querendo dizer, na verdade, e uma coisa que me despertou muito, na semana passada, eu assisti junto com a minha esposa um filme, e eu creio que boa parte das mulheres que estão me ouvindo agora aqui também tenham assistido esse filme, que foi uma sugestão para elas assistirem, e até para saber do que se trata. É um filme na qual passa um escritor.
Depois, se você quiser inclusive assistir, não sei se pode dar essa sugestão aqui, mas não vou falar o nome do filme. E na verdade conta a história de uma família, em específico um casal, na qual eles tinham uma vida dentro da casa deles, e lá fora as pessoas que conheciam esse casal não tinham a mínima noção do que realmente era a vida desse casal, do que realmente se passava dentro daquela casa, do que realmente acontecia dentro daquela casa. Eles não tinham essa noção. E quantas pessoas, quantas e quantas famílias também vivem assim. Tem uma vida no ambiente familiar de uma maneira, mas levam uma vida totalmente diferente fora desse ambiente familiar. Isso é terrível, porque revela que as pessoas não têm tirado a intimidade de Deus, as pessoas que buscam a intimidade com Deus, né? Não têm tirado essa intimidade com Deus de fora do ambiente secreto. Então, a intimidade com Deus, a glória de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus só pode ser vista naquele lugar. Fora daquele lugar não pode. É terrível esse tipo de coisa. É terrível porque a gente passa, né? As pessoas passam a ter outras prioridades. A família, às vezes, né? O ambiente familiar, os membros dessa família passam a ter outra prioridade. E começam a almejar e buscar, por falta dessa intimidade com Deus, outras coisas. Colocam em primeiro lugar outras coisas. Quantos homens, né, maridos, mas homens donos, homens sacerdotes, quantos desses você já deve ter ouvido falar que almejam e buscam insistentemente uma melhora no salário, almejam galgar um cargo melhor na empresa e buscam insistentemente isso, e não está errado, vou falar mais uma vez, não está errado fazer isso. Tem que fazer realmente isso. Mas com que intensidade? A intensidade com que ele tem feito isso, na verdade, o marido, o homem, é a mesma intensidade com que ele tem levado isso também para a casa dele. É a mesma intensidade que ele tem tratado e cuidado da esposa e dos filhos. O peso tem sido o mesmo, na verdade deveria ser maior para a família, mas o peso no mínimo tem sido o mesmo, a prioridade tem sido a mesma. A palavra de Deus, a gente sabe disso, que família é um projeto de Deus, e você e eu, nós temos que parar e avaliar qual é a prioridade que nós temos dado para a família, ou então, mais aprofundadamente, qual que é a prioridade que nós temos dado para esse projeto de Deus. Homem, você, homem sacerdote, qual tem sido a prioridade? O balanço, né? O equilíbrio tem sido o mesmo, ou você tem colocado mais peso na sua casa, na sua família? Você tem agido de uma maneira na sua casa, de outra maneira no trabalho? As mulheres também, muitas vezes, né, algumas das mulheres, com essa evolução, essa coisa de a mulher tem que se equiparar ao homem, tem que ter igualdade e tal. Muitas e muitas mulheres querem se debruçar nos livros e fazer faculdade e estudar cada vez mais, porque o salário tem que se equiparar, tem que se igualar ao salário do homem, porque a mulher tem um salário menor, porque ela estuda menos, isso, aquilo, outro e tal. Vou dizer mais uma vez, não tem nada de errado em estudar, não tem nada de errado em fazer uma faculdade, se formar, mas todo esse empenho, toda essa energia gasta nisso tudo também tem sido dedicado para sua casa, também tem sido dedicado para os afazeres da casa, tem sido dedicado para cuidar dos filhos e do marido na mesma intensidade que você tem buscado lá fora. Bati aqui. Mas tem sido dessa maneira? Aliás, mais uma vez, ou a casa tem, você tem que ser dedicado mais ainda para casa, que seria o certo. O ideal seria isso. Os filhos também não fogem disso. Os adolescentes ou pré-adolescentes, quantas e quantas vezes numa roda de amigos, né, seja amigos da escola, amigos de algum grupo esportivo, né, do jogo de bola, alguma coisa assim, ou das meninas que fazem alguma coisa diferente, mas estão rindo, alegres, conversando, tá tudo beleza aqui e tal, firmeza, né, e tal. Aí chegam em casa, colocam os pés dentro de casa, saindo da escola, ou seja, de qualquer outra atividade, vão direto para o quarto. E o que fazem? Trancam a porta do quarto e ficam lá trancados, mexendo no celular, na internet, né, no computador. Mas e aquela atitude que tinha naquele ambiente com as pessoas? Não é a mesma atitude que está tendo, na verdade, dentro de casa?
Olha a diferença que as pessoas têm tratado as suas atitudes nos ambientes diferentes na qual ela está inserida. Porque eu estou aqui agora, então eu tenho que fazer dessa maneira. Mas agora eu estou aqui, então eu tenho que fazer dessa outra maneira. E não é isso que Jesus nos ensinou. O que Ele quer, o que Ele espera, na verdade, de cada um de nós é que nós nos enchamos da presença de Deus, nós sejamos cheios, da presença de Deus, perdão, e cheios da presença de Deus, que nós possamos exalar de tudo isso, que nós possamos refletir, que a nossa face reflita isso. Mas quando a gente tem atitudes diferentes em espaços e ambientes diferentes, não tem como a gente fazer isso. Fica difícil. E o que na verdade a gente vai de encontro àquilo que a palavra quer trazer para a sua vida, para a minha vida e para a sua família e para a minha família, é que Jesus Cristo, Deus, Ele tem buscado pessoas, principalmente cristãos, que sejam autênticos. O que Jesus quer e o que Deus quer são famílias autênticas. Amém? Você precisa ser uma pessoa autêntica. Sua família precisa ser uma pessoa autêntica. E quando a gente fala de autenticidade, o que é? É você não se corromper, é você não se sucumbir quando você está num ambiente diferente. Quando você não está em casa, então eu faço algo diferente porque não estou em casa. De repente não tem ninguém vendo, eu não tenho responsabilidade. Ou às vezes faz ao contrário, como esses fariseus faziam, Lá fora você faz tanto para aparecer para as pessoas lá de fora, mas quando coloca os pés dentro de casa, a atitude muda, porque o ambiente mudou também. Fica difícil de fazer e de viver uma vida desse jeito, porque é uma vida de duplicidade. Vai de contramão à autenticidade, que Jesus espera de cada um de nós, principalmente do cristão. E de repente você pode falar assim: nossa, mas se eu for autêntico mesmo, e lembrar que ser autêntico não significa você ser mal educado, não significa você ofender as pessoas. É você ser autêntico, é você representar aquilo que você aprendeu em Deus, em Cristo Jesus. Numa roda de homens é muito facilmente muito fácil você encontrar numa roda de homens, às vezes, assuntos sobre traição, assuntos sobre estar com outra pessoa que não a sua mulher, a sua esposa, aquela que está lá esperando em casa. Qual seria a sua reação em relação a isso? Precisa refletir, tudo aquilo que nós tivemos naquele quarto precisa gerar frutos e refletir quando nós não estivermos naquele ambiente. Então, como que a gente tem defendido a nossa família quando acontece isso? Mas eu vou ter muito problema. Melhor que tenha problema por conta disso, do que você ter problema por não ter defendido a família, não ter defendido o conceito de família aos olhos de Deus. Amém? Que nós tenhamos problemas desse tipo, porque a palavra de Deus diz: no mundo tereis aflições, e é esse tipo de aflição que nós vamos ter, por defender a palavra de Deus, por defender a família, a sua família, e eu defender a minha família. As mulheres têm muito facilmente as pessoas falam que mulheres fofocam muito, falam de outras pessoas, de outras situações e tal, e quando a mulher tiver, você mulher inclusive, tiver numa roda de outras mulheres na qual surgiu algum assunto que pode não agradar a Deus, você vai defender o que você aprendeu em Deus, que é o certo? Quando falarem alguma coisa sobre família, principalmente, muito facilmente hoje fala sobre família, mas fala de uma forma deturpada, fala de uma forma que não é aquilo que Deus gostaria. Você tem defendido a família de um modo geral e principalmente a sua família. Às vezes a gente peca por não colocar aquilo que Deus gostaria que nós colocássemos. Eu não quero dizer aqui que a gente vai sair brigando com todo mundo, não é isso não que eu quero dizer, muito diferente. Mas nós precisamos defender a família. Nós precisamos defender o que é o projeto original de família, para as pessoas saberem que nós somos cristãos e nós temos essa obrigação como cristãos de defender isso.
Se nós não cumprimos esse papel, quem que vai cumprir? Deus deixou para que nós cumpríssemos isso. Então por isso que ele fala também, esse é um dos momentos que fala, no mundo tereis aflições. Ah, Marcos, mas às vezes eu vou falar alguma coisa lá da minha família que não é da maneira que eu gostaria que fosse. Minha família também não está assim, desse jeito, estou sem problema nenhum. Meu irmão, minha irmã, no mundo tereis aflições significa que o crente também vai passar por problema. A diferença é que nós temos, né, algo em nós que vai nos amparar. Mas nós não estamos livres de problema. Tereis aflições é justamente isso. A família, não existe família perfeita. Existe uma família que está se moldando para a perfeição. Nós estamos em busca da perfeição. A sua família está em busca da perfeição, amém? A minha família está em busca da perfeição. Mas nós não somos perfeitos. Então, no mundo tereis aflições por conta disso. Mas nós vamos buscar a santidade individualmente e a santidade da nossa família. Por isso nós não podemos aceitar qualquer coisa que vai contra a família. Ah, mas eu tenho problema com a minha família, às vezes com a minha esposa, às vezes com o meu filho, não está ainda do jeito que eu gostaria. Mas a palavra de Deus é clara, né? Nós somos diferentes. Imagina, quando nós casamos, nós conhecemos, né? O marido conheceu a esposa conheceu o marido, são pessoas diferentes que se uniram e estão se esforçando para fazer algo que é da vontade de Deus. Então não dá para você simplesmente falar assim, eu tenho a família perfeita. Não tem perfeita, ninguém está cobrando de você perfeição. E se alguém for com esse papo de perfeição, você tem a resposta na ponta da língua, né? Nós não somos perfeitos, mas estamos em busca da santidade. Eu quero santificar a minha casa, santificar a minha vida e a minha família. Amém? Diferentes todos nós somos, né? Isso é natural. Eu falo, né, a respeito disso, a diferença que é. Algumas pessoas sabem disso, as pessoas mais próximas de mim sabem disso. Eu quero ser breve para a gente não demorar muito aqui. Eu não gosto, eu não como, por exemplo, jiló, de maneira nenhuma. Já tentei de todas as formas, né? E não é do meu gosto. Mas o que é isso? Isso é o meu paladar. E cada um tem um paladar. Por isso nós somos diferentes. Não significa que eu, por não gostar de jiló, estou errado. Ou se uma outra pessoa gostar de jiló, está certo ou está errado. São paladares diferentes. Por isso que nós somos diferentes. E nós precisamos aprender a respeitar as diferenças. Eu não posso acusar uma pessoa porque ela gosta ou outra pessoa me acusar porque eu não gosto. A família, o ambiente doméstico, o ambiente do nosso lar, é um ambiente que deve existir respeito. Nós precisamos respeitar as pessoas, respeitar o nosso ambiente do nosso lar. Muitas vezes, como eu falei de pessoas que estão nos cobrando, elas pensam que nós somos perfeitos mesmo. Mas basta que nós levemos a palavra de Deus e mostremos o que é uma família conforme a vontade de Deus, para que ela entenda realmente que nós não seremos perfeitos, e ela também não vai ser perfeita de maneira nenhuma. Amém? O que nós não podemos jamais é deixar de ter essa intimidade com Deus num lugar secreto, e que essa intimidade gere frutos, e esses frutos possam refletir em tudo que nós fizermos. Essa é a orientação que Jesus passou para aquelas pessoas, e foi o principal aprendizado que eles deveriam ter. Tem que refletir em tudo isso. Tem que refletir na nossa vida, tem que refletir no nosso trabalho, em todas as atitudes que nós fizermos. Porque se nós formos para essa intimidade com Deus, nós formos para o lugar secreto, e isso não refletir nas nossas atitudes, é uma falsa intimidade. É uma coisa que vai contra tudo isso que Jesus falou. É uma intimidade que não é verdadeira. E Deus não se agrada do que não é verdadeiro. Deus, Ele quer que nós sejamos cada vez mais verdadeiros, honestos, e que nós cada vez mais possamos refletir a face dEle. Você não precisa abrir, eu não quero nem ler e entrar aqui na discussão, mas lá em Apocalipse fala a respeito disso, quando Jesus está indagando algumas situações, e Ele chega e fala assim: eu conheço as tuas obras.
Ele está falando para mim e para você. Ele conhece as minhas obras, Ele conhece as tuas obras, Ele conhece as nossas obras. E por Ele conhecer as nossas obras e saber, no caso ele está citando uma pessoa, e saber que não é quente e nem frio, ele está a ponto de vomitar. Você fala, mas como não é quente nem frio, está a ponto de vomitar? Está a ponto de vomitar porque é morno. Deus não se agrada dos mornos. Deus se agrada e fala nesse versículo, melhor ser quente ou frio. E meu irmão, minha irmã, por muito tempo eu fiquei preocupado com isso. Até eu falava assim, mas morno não pode ser, melhor ser quente ou frio. Frio também não é ruim. Frio também não é algo que não agrada a Deus. Então por que Deus, que Jesus falou assim que era melhor ser quente ou frio? E é uma reflexão que gostaria que você tivesse, como também me passou, Deus também me passou essa reflexão, que o frio, na verdade, você já deve ter conhecido alguém que passou por essa situação, ou até mesmo você passou por essa situação, chegado a um momento que a pessoa perde a vontade, de repente, de ler a Bíblia, perde a vontade de ir à igreja frequentemente, perde a vontade, muitas vezes, de entrar para esse lugar secreto, como eu falei, perde a vontade de orar, muitas vezes, perde a vontade de orar, e vai perdendo essas vontades, vai deixando essas vontades de lado, e isso vai tomando conta da vida da pessoa. E essa é a pessoa fria. E aí a gente para e pensa, mas então por que Jesus, ou por que Deus falou que era melhor ser frio ou quente? É porque o frio, ele reconhece, e essa é a grande diferença, essa é a chave, porque ele reconhece que é frio, que ele está, na verdade, né? Não é que ele é frio, mas que ele está num momento de frieza. E ele estando num momento de frieza, nesse momento de frieza, que é um momento de fraqueza, ele reconhece que é um momento de fragilidade. E um momento que ele realmente, ele ou ela, eu falo ele, mas é ele ou ela, precisa de ajuda. Mas ele reconheceu. Ele reconheceu que não está conseguindo mais se debruçar como ele debruçava, não está conseguindo mais intimidade como ele tinha intimidade, não está conseguindo mais aquele fogo do primeiro amor. Mas ele reconheceu isso, e pelo fato dele reconhecer que ele está precisando, ele clama por ajuda. Ele estando frio naquele momento, reconhecendo que ele estando frio, ainda há tempo para ele, ainda há possibilidade, existe a possibilidade da vida dele ser transformada, de Jesus resgatar, de Deus resgatar, salvar a vida dele, para que seja uma pessoa diferente. Da mesma maneira, acontece nas casas e nas famílias, como a gente está falando de família. Quantas vezes uma pessoa, o pastor vai visitar a família, a casa, ou o pastor ou o líder vai visitar, né, essa família, essa casa, esse lar, e chega na casa e pergunta, oi, como que está a tua família, como que está o relacionamento, como que está a sua esposa e tal. E a pessoa se abre e fala, não está bom, estou com um problema, a gente está discutindo, a gente está com um problema financeiro, a gente não está dando de conta de saldar nossas dívidas, e por conta disso a gente está discutindo, e por conta disso a gente está com um problema. O fato dele se expor, ou dela se expor, de se abrir, demonstra realmente que o casamento não é mais a mesma coisa, que o casamento foi se esfriando. Às vezes o amor foi se esfriando, mas isso significa que ele também está pedindo, ele ou ela está pedindo, está clamando por ajuda, está pedindo socorro. Então ainda há tempo de restaurar esse casamento, ainda há tempo de restaurar essa família, ainda há tempo de restaurar esse lar, mesmo falando que está frio. Por isso que Jesus falou que era melhor ser frio ou quente, e não morno. E por que não morno? Porque o morno é aquele, no caso espiritualmente falando, é aquele que vai para a igreja. Ele está lá na igreja, e muitas vezes frequentemente. Ele está lá na igreja e levanta a mão para dar glória a Deus. Ele está lá na igreja e às vezes se derrama lá no chão, simulando às vezes, né, que está realmente ali recebendo de Deus. É aquele que às vezes até prega a palavra. É aquele que sai para falar de Deus. Só que infelizmente, como morno, ele não aceita quando Deus vai reprimir por alguma coisa. Quando Deus vai orientar e falar assim, olha, isso você precisa fazer diferente. Ou isso não tem me agradado.
não precisa fazer isso ou precisa fazer aquilo. O morno, ele não aceita, na verdade, a correção. Ele não aceita que ele está errado. Então ele vive aquela vida do jeito que ele acha que tem que viver. Ele aprendeu a fazer daquele jeito e vai fazendo, continua fazendo. E por aí vai. Não, eu estou certo. Eu estou bem, eu sei fazer, eu leio a Bíblia, eu leio a palavra, eu tenho meu tempo de comunhão com Deus. Mas muitas vezes não pergunta para o próprio Deus, fala: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça realmente? Isso que eu tenho feito tem te agradado? Mas o orgulho não permite que faça isso. Às vezes o morno chega a ser até arrogante. Não, eu sei de tudo, pronto, acabou. E se perde nessa arrogância, nesse orgulho. Existem casas, lares, né, famílias, na verdade, que também passam por esse tipo de problema. Como eu falei, às vezes famílias que estão ali despedaçadas, famílias que o marido e a esposa nem conversam mais, ou não tem mais relacionamento com os filhos, mas isso é naquele ambiente de dentro de casa. Mas quando sai daquele ambiente e vai para a rua, abre um sorriso no rosto, sai de mão dada, dá um beijo na esposa, a esposa beija o marido. Às vezes também acontece isso com os filhos, porque ninguém pode saber que eles estão passando por dificuldade, ninguém pode saber que eles estão com problemas dentro de casa. E às vezes eles mesmos não aceitam esse tipo de problema e vão levando da maneira que eles vão levando, vão do jeito que estão levando. O pastor ou a pastora às vezes pergunta, né? O líder pergunta: tudo bem lá? Oh, tudo bem, tranquilo, de boa. Precisa de alguma coisa? Não precisa de nada, tá tudo tranquilo. É o morno. Finge que tá tudo bem, finge que tá tudo ok, vive uma vida de aparência. E na verdade essa vida de aparência é aquela vida que a pessoa vive em cima do muro, não sabe o que quer da vida. Fala que serve um, mas às vezes serve o outro. É o morno. A vida de aparência, a vida que é uma vida só de fachada. Já ouviu falar de vida de fachada? É aquele morno que, no caso, espiritualmente falando, ele vive na igreja, mas ele vive como joio misturado ao trigo. Mas ele parece, mas é só aparência. Esse é o morno. Agora, o crente quente, o cristão quente, a gente não precisa nem falar muito, mas é aquele que tem prazer em estar na presença de Deus. É aquele que busca se encher da presença do Pai, porque anseia aquilo insistentemente, mas não para mostrar para outras pessoas, não para parecer diferente. Ele anseia aquilo porque ele quer, porque ele gosta, por prazer, não por obrigação. Ele quer aquilo com toda a força, com toda a vontade, com todo o desejo, e tudo aquilo que ele conversa com o Pai naquele lugar secreto, lá naquele ambiente, ele leva para todos os outros ambientes. Por quê? Porque ele está quente, ele está ali com a brasa, porque o calor, né, o fogo de Deus acompanha ele. Esse é o quente. Da mesma maneira também tem lares desse jeito. E estou falando mais uma vez, não são lares perfeitos, mas lares que as pessoas reconhecem o defeito e estão buscando ali constantemente aprimorar, né, resolver aquilo ali, baseado na palavra de Deus. Existem muitos lares assim, sim, claro que existem. Agora, se você, para a gente já caminhar para o encerramento, se você em algum momento, enquanto eu falava aqui e eu esmiuçava o porquê que Jesus falou de ser frio ou quente e não morno, e você se enquadrou em uma dessas situações, seja como cristão, seja como sua família, e de repente você pode estar pensando assim: ah, mas eu acabei de ver que eu sou morno. Ah, eu sou morno mesmo, viu? Ah, eu tenho ido para a igreja. Ah, eu sou morno. Eu acho que o que o Marcos tem falado aí, eu sou morno. Eu preciso corrigir você, meu irmão, minha irmã. Você não é morno, não. Você só está frio. Porque quando você reconhece que você realmente está nessa situação, é porque você está clamando para Deus, está clamando para o pastor, falou: olha, eu estou precisando de ajuda. Porque se você não tivesse reconhecido, eu concordaria. Mas a partir do momento que você reconhece, que você fala: eu preciso, eu estou assim, eu não sou, mas eu estou assim,
Eu preciso de ajuda. Eu estou enfrentando problemas dentro da minha casa, junto com a minha família, com o meu marido, com a minha esposa. Eu tenho me perdido ao longo do tempo aí. Eu não amo a minha esposa da mesma maneira que eu amava, ou a esposa não ama o marido da mesma maneira que amava. Os filhos não têm mais o mesmo relacionamento. Então eu sou morno. Não, você está frio. Mas significa que há solução, significa que há tempo, significa que Deus pode salvar a sua vida, Deus pode salvar o seu casamento, Deus pode restaurar o seu relacionamento com a sua esposa, com os seus filhos, em nome de Jesus. Amém? Então não fique pensando dessa maneira se você se encontrou nessa situação. Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para sua família. Deus tem algo de muito bom. Deus tem o melhor para mim, para você. Deus tem o melhor para minha e para sua família. Deus tem um lugar separado para mim, para você, para sua e para minha família. Basta que nós saibamos reconhecer isso. Não tacar para debaixo do tapete, mas reconhecer e falar, não, eu estou precisando de ajuda. Eu preciso de ajuda. Agora, se você é quente, amém, glórias a Deus. Você é um cristão quente, você tem uma família quente, aleluia. Glórias a Deus por isso. Não se afaste do calor de Deus. Se mantenha quente. Mas se você ainda não está, se você acha que você ainda não está, sim, vamos orar para que você chegue nesse ponto. Vamos orar para que Deus possa romper, Deus possa ajudar, na verdade, a você romper tudo isso. Porque, como eu falei, Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para sua família, desde que você reconheça. Desde que você, no secreto, possa falar com Ele e possa levar para todos os outros ambientes aquilo que não pode ficar restrito somente ao quarto. Amém? Glórias a Deus. Vamos orar para que Deus possa encerrar, para que nós possamos encerrar esse tempo na unção de Deus. Amém? Glórias a Deus pela sua vida. Meu Deus, Senhor e Pai, eu quero agradecer primeiramente por esse momento, meu Pai. Agradecer por tudo que o Senhor tem derramado em nossas vidas, meu Pai. Quero agradecer, inclusive, por o Senhor ter me usado para transmitir essa palavra para as pessoas. E quero que elas entendam, meu Pai, que em nome de Jesus, esse é um recado diretamente Teu, Senhor Jesus. Nós clamamos pela Tua presença em nossos lares, em nossas casas. Nós clamamos, meu Pai, para que, se nós nos encontramos como pessoas frias, Senhor Jesus, é que nós estamos clamando pela Tua presença, pela Tua graça, pela Tua misericórdia principalmente. Ajuda-nos, Pai, a ser melhores. Ajuda-nos, Senhor, a restaurar nossa casa, nossa família. Ajuda-nos, Senhor, a ser pessoas diferentes. Ajuda-nos, Papai, mesmo que se nós distanciamos de Ti por um momento, mas que nós possamos ser resgatados, meu Pai. Não só nós, mas a nossa família. Nós queremos declarar que não só eu, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor, meu Pai. Para isso nós estamos reconhecendo que nós precisamos da Tua ajuda e que sem a Tua ajuda nós não iremos a lugar nenhum, ou ao lugar que nós formos não é um lugar que nós gostaríamos de estar, não é um lugar bom para nós, meu Pai. Senhor, nós damos graças porque o Senhor nos encheu da Tua palavra essa noite, que nós tivemos um entendimento diferente daquilo que nós tínhamos antes, Papai. Senhor, eu quero pedir agora que o Senhor vá de encontro a todas essas pessoas que estão necessitando da Tua ajuda, que estão aflitas, que estão clamando por ajuda, meu Pai. Vá a essas casas, Senhor Jesus, faça a transformação, opera um milagre na vida dessas pessoas, opera um milagre na casa dessas pessoas para que elas possam ser transformadas e a partir dessa transformação que elas possam levar esses frutos de transformação nos ambientes diferentes, meu Pai, que elas têm visitados. Papai, coloca, Senhor Jesus, essa intimidade que o Senhor tem, ou que essas pessoas têm, na verdade, conseguido, através desse quarto em secreto. Coloca essa intimidade para que elas possam repartir com outras pessoas, Papai. Não deixa, Senhor Jesus, restrito, que nós não deixemos restrito tudo que o Senhor tem derramado de bom nas nossas vidas, ali enclausurado, meu Pai, naquele quarto. Que isso possa realmente transbordar em outros lugares, meu Pai. Transforma nossas vidas, transforma nossas famílias, faz o que tiver de ser feito, meu Pai, para que nós também sejamos olhados, sejamos vistos de maneira diferente, não melhores ou piores que os outros, mas como servos fiéis que somos a Ti, meu Pai. Obrigado mais uma vez, que o Senhor possa derramar uma chuva de bênçãos sem medidas, que o Senhor possa, meu Pai, oferecer para essas pessoas e para mim, inclusive, para todas as famílias,
um final de semana abençoado, uns dias abençoados, semanas, meses e anos abençoados, meu Pai. Que nós sejamos firmes e fiéis, que nós não nos desviemos da Tua palavra e que nós possamos cumprir tudo aquilo que o Senhor tem pedido para nós, meu Pai. Mais uma vez nós damos graças a Ti, Papai. Glórias ao Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Você encerra com amém. Glórias a Deus pela sua vida. Nós nos veremos no domingo. Espero que Deus tenha enchido a sua vida, tenha derramado, na verdade, mais da tua unção, mais da unção dele na tua vida, e que você tenha um entendimento diferente daquilo que você tinha, e que você possa usar de tudo isso que Deus tem derramado na tua vida, deixa transbordar e leve para outros lugares, leve para outros ambientes, e não permita que o ambiente determine a sua intimidade com Deus. Amém? Não permita que o ambiente determine a sua intimidade com a sua família. Em nome de Jesus. Até domingo.